Olá, ela foi eleita vereadora em Cuiabá, mulher negra, a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da nossa capital. Com 2.902 votos, a nossa convidada de hoje é a vereadora eleita Edna Sampaio, do PT. Edna, muito obrigada por você ter aceito esse convite, bater esse papo. A Edna é servidora pública, estadual, professora da Unemate e fez essa campanha que acabou trazendo essa conquista num ano eleitoral muito complicado, muito difícil, né? Primeiro gostaria novamente de te agradecer, seja bem-vinda. Como é que foi a sua campanha? A que você atribui ter conseguido conquistar essa cadeira? São duas mulheres apenas eleitas, né? Não tinha nenhuma mulher, você é uma delas, Edna. Boa. Oi, Lídice, boa tarde, bom dia. Então, primeiro agradecer pelo convite para estar aqui e me colocar sempre à disposição, né? Eu acho que conversar com a imprensa é uma das obrigações de um mandato a vereadora, então estou me colocando sempre à disposição aqui para que a gente possa conversar sobre os temas que pautam a vida política. Bom, a minha campanha foi uma campanha que exigiu muito de mim, né? Porque foi uma campanha em que eu estava à procura de um eleitorado que é difuso, ele não tem uma territorialidade, uma espacialidade em Cuiabá, que é aquele eleitor, né, que gostaria de ver uma mulher preta, progressista, de esquerda, né, na Câmara dos Vereadores. A capital é sempre um lugar de muito fluxo de gente, de muita diversidade, né? Então, aqui em Cuiabá, nós temos um eleitorado progressista e a gente só não estava conseguindo chegar nesse eleitorado, né? Especialmente uma candidatura de mulheres. Eu acho que nós estamos vivendo o tempo das mulheres e é importante que esse tempo venha com a força das mulheres que se apresentam para ocupar os espaços da política, ainda que com as nossas diferenças ideológicas, partidárias, mas é importante que as mulheres ocupem esse espaço. Então, foi o movimento da conscientização da importância das mulheres na política, junto com o esforço nosso de chegar ao nosso eleitorado, que existe em Cuiabá, que é o eleitorado progressista, o eleitorado que quer ver mudança na política municipal e estadual. Nós tivemos aqui até antes das eleições, no período de pré-campanha, uma entrevista com a Ana Emília Sotero, que é uma liderança também, né, feminina, negra, falando da importância da mulher na política. Ela até desabafou um pouco das situações que ela passou, das dificuldades, né? Que tipos de dificuldades você encontrou nessa campanha, Edna? Eu acho que eu já estou numa fase da minha vida em que as dificuldades são menores. Não são menores em relação ao conjunto das mulheres, mas sim menores em relação àquelas que eu já tive na vida, né? Primeiro, a dificuldade de participação das mulheres na política está relacionada à própria questão da reprodução. Nós, mulheres, ainda que estejamos no século XXI, somos responsáveis pelo cuidado com a família, pela reprodução, pelos filhos, né? Então, acumular militância política, trabalho, casa, filhos, uma candidatura, para a maioria absoluta das mulheres é muito difícil. Mas eu já estou com 53 anos, né? Já sou uma pessoa que, né, tem os filhos criados já, então eu só tenho que enfrentar as questões relacionadas ao machismo estrutural que está presente nos partidos políticos e na própria sociedade, né? Todas as instituições são atravessadas por uma visão de que as mulheres são hierarquicamente inferiores aos homens. Então, quando a gente fala, né, se a gente não tiver uma chancela de um homem que fale também o que a gente está falando, às vezes a gente não é ouvida. Quando a gente fala também, há muitos atravessamentos e interrupções que não nos permite, às vezes, concluir nenhum raciocínio, né? Mas eu sou uma pessoa bem acostumada com esse mundo machista, porque eu ocupo espaços onde o machismo está muito presente, né? Seja no espaço da política, que eu sempre militei politicamente, no sindicato, que também é uma estrutura importantíssima para a classe trabalhadora, mas ainda muito machista. Partido político também, independente de ser de direita ou de esquerda, né, traz em si a reprodução das práticas do machismo estrutural. Então,
Eu acho que é difícil para as mulheres ocuparem esse espaço, mas não é impossível, tanto assim que eu estou aqui, né? E mais, se para as mulheres em geral é difícil, imaginem só vocês para as mulheres negras, né? Porque além da hierarquização de gênero na nossa sociedade, que coloca as mulheres em condição de inferioridade, nós temos também a hierarquização de raça, ou seja, as pessoas negras são sempre rotuladas, ainda que inconscientemente, como aquelas que têm menos capacidade, são periféricas, confundidas com marginalidade. Então é muito importante essa representatividade de gênero e de raça, porque assim a gente pode mostrar para a população que tanto as mulheres quanto as pessoas negras têm condições, estão qualificadas, nós somos a maioria e precisamos ocupar esses espaços. Uhum. Você, a gente até a entrevistou quando ela foi candidata, né, na última eleição, e você ficou como suplente a deputada federal, né? A gente já percebe pela sua atuação e pelo seu nome, que você já tem um nome conhecido, já é uma liderança e uma referência, né? Que orientações, por exemplo, que conselhos você daria para os jovens hoje que estão vivendo essas situações de preconceito? A gente viu aí, acabamos de passar pelo Dia da Consciência Negra, com um fato muito triste ocorrido, né, lá no Sul, da morte do rapaz por uma rede de supermercado, pela segurança de uma rede de supermercado. Mas assim, que tipo de dica você poderia dar como uma referência para esses jovens que às vezes até se desanimam a partir dessas vivências, né, de racismo, de preconceito, por ser mulher? O que você diria hoje para os jovens, Edna? Eu diria que o nosso futuro depende de vocês. Depende de vocês acreditarem, depende de vocês sonharem. Porque é uma tragédia uma sociedade em que os sonhos da juventude não possam ser cultivados e realizados. A única chance que nós temos de superar o racismo é a gente acreditar que é possível mudar. Porque uma sociedade, ela não nasce sempre, não nasce do jeito que ela é e vai ser eternamente. Nós vivemos um longo processo histórico em que a única coisa certa que nós temos é a mudança. E a direção dessa mudança depende do quanto nós nos esforçaremos enquanto cidadãos, enquanto pessoas, para poder forjar uma mudança que seja a favor de todos nós, especialmente nosso povo preto, que sofre tanta discriminação e tantas interdições. Eu quero muito que a juventude acredite em si mesma e participe dos espaços da política, que não é só partidário, né? Um movimento hip hop é um movimento político, um movimento da associação de bairro é um movimento político, um movimento pelo acesso e direito à cultura e à arte também é político. Então, nós precisamos de muitos movimentos políticos, não apenas os movimentos partidários, eleitorais, porque a sociedade e os nossos sonhos e projetos precisam ir além dos espaços institucionais, dos mandatos, né? Então, um mandato, uma eleição é só a parte de um processo muito importante, mas é só uma parte. Então, os jovens precisam continuar acreditando que o futuro depende de nós no presente, né? Então, é isso. A gente, voltando então agora à questão da Câmara, eu quis trazer esse assunto logo até no princípio, justamente para inspirar, né, as pessoas que nos assistem e que te ouvem falar. Que bandeiras você pretende levantar? É claro que a gente já imagina e já sabe, você já deu declarações, né, em defesa da mulher, em defesa da raça negra, mas assim, tem projetos específicos que você quer apresentar, o que você quer acompanhar na Câmara, o que você de repente já recebeu de demanda aqui na capital como vereadora de Cuiabá? Nós construímos ao longo dessa campanha uma plataforma de propostas, né, que são organizadas em 5 eixos, e dentro de cada eixo tinha uma série de propostas mais objetivas, mais pontuais, de projetos que nós queremos apresentar. Por exemplo, vou falar sobre a questão da igualdade de gênero, né? Uma das nossas pautas do que nós vamos lutar para acontecer é a questão de desenvolvimento de políticas de igualdade de gênero. É óbvio que a gente sabe que o mandato, especialmente de vereadora, é limitado tanto no tempo quanto no poder para a realização. Mas a gente precisa começar.
Então, algo muito importante seria o apoio e a indicação ao Poder Executivo local sobre a importância de projetos de desenvolvimento de renda, da economia solidária, que envolva especialmente as mulheres e com foco principal nas mulheres negras. Muitas das violências que as mulheres sofrem, elas acontecem porque elas estão estruturadas dentro de uma família, nas quais às vezes elas não têm autonomia para se afirmar enquanto pessoas sujeitas de direitos, né? Sujeitos de direitos. Então é importante que a gente tenha políticas públicas municipais que favoreçam o desenvolvimento econômico das mulheres. A outra coisa é em relação à própria atuação do poder público local para as políticas de proteção à vida das mulheres. Muito se fala sobre a violência contra as mulheres, mas quando a gente olha para os municípios, eu acho que Cuiabá não é um único exemplo, isso é uma coisa um pouco generalizada, infelizmente, nós não temos políticas públicas estruturadas, articuladas para atendimento das mulheres. Vou dar um exemplo, às vezes as mulheres têm muita dificuldade de ser atendidas na delegacia da mulher, e aí, uma vez atendida, nós temos um monte de dificuldades para ela poder ser encaminhada na rede de proteção que deveria acontecer no sistema de assistência social para acolhimento dessas mulheres, na intermediação de mão de obra, de oportunidades de trabalho e renda. Então, são uma série de questões que precisam estar articuladas enquanto políticas públicas para dar conta do enfrentamento à violência contra a mulher. Agora, a política pública é só um sintoma, ou a ausência dela é só um sintoma da ausência da mulher nos espaços de decisão política, né? Então, a gente espera que com 2 vereadoras na Câmara dos Vereadores, guardadas nossas diferenças ideológicas e partidárias, a gente possa incidir sobre a melhoria da qualidade das políticas públicas para a vida das mulheres. Aí nós temos muitos outros, como, por exemplo, a questão étnico-racial, a igualdade de gênero. Nós precisamos abrir essa discussão aqui em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade que tem que é refratária em relação a esse debate sobre a igualdade de gênero, né? Eu falo assim, todas as vezes que eu chego no lugar e me apresento como uma mulher negra, não raro, né? Muito frequentemente as pessoas me dizem, mas você não é negra, Edna, você é morena, você é mulata, você é isso, você é aquilo. Como se fosse negra, como se ao me assumir como negra, me colocar como um corpo negro, isso fosse depreciativo para minha pessoa. Aí eu quero mostrar para as pessoas que não é. Né? E que nós, pretos e pretas, somos a maioria dessa cidade. Então, nós precisamos ocupar os espaços de visibilidade, coisa que não acontece hoje. Então, precisamos discutir essa questão. Além de outras coisas aqui, então, são 5 pontos de pauta, né? Que orientam Cada um daria uma entrevista. Né? Cada um daria uma entrevista, exatamente. Por falar em outra mulher, né? A outra vereadora eleita é a Michele Alencar, né? Do DEM. Totalmente oposto, né, de ideologia, o partido, mas assim, vocês já se encontraram, já se conversaram, como é que está esse relacionamento já das 2 mulheres que vão assumir cadeiras lá na Câmara de Cuiabá? Já nos encontramos e eu tive muito prazer em conhecer a Michele, é uma pessoa muito simpática, né? Não acho que o fato da gente ser de partidos tão diferentes nos coloque como inimigas, né? Nós, obviamente, não vamos concordar com todas as questões que propusermos ali, né? Nós temos posições políticas diferentes, mas eu acho que em alguns pontos importantes não há por que a gente não convergir esforços, né? Por exemplo, em relação às políticas voltadas para as mulheres, por exemplo, a questão da autonomia financeira das mulheres, a rede de proteção às mulheres. Esses dias eu estava numa entrevista com ela e falei, olha, eu quero muito sua ajuda para a gente discutir aqui no município a efetivação de um campus da Unemate aqui. Porque o que acontece? Cuiabá é uma cidade, é a capital, tem uma demanda enorme de atendimento do ensino superior público, né? E nós nunca discutimos com profundidade a importância da universidade pública estadual estar aqui na capital, atendendo uma gama de municípios que estão próximos aqui na Baixada Cuiabana. E ela já falou que vai estar junto e vai ajudar. Então, eu penso que as divergências políticas, elas nos colocam em posições diferentes em termos de construção da sociedade, de visões de sociedade. Mas, numa discussão política, num espaço institucional, a gente também precisa ver o que há de consenso, o que pode ser construído de consenso entre nós, em benefício da população que nos elegeu. E é assim que eu pretendo conduzir o mandato na Câmara dos Vereadores, né? Não pretendo não dialogar com as pessoas, né? Eu acho que precisa dialogar e respeitar as diferenças que estão postas. Falando em Unemate, né, a gente vê assim muito o debate hoje do retorno ou não às aulas.
É claro, a sua experiência é no ensino superior e as universidades estão aí mantendo, né, disciplinas online e tudo mais, mas vocês vão lidar aí com o que é a atribuição do município, que é o ensino básico, né? E há aí ainda muitas dúvidas em relação ao retorno ou não das crianças, são menores, vão parar com máscara, volta presencial meio a meio, metade online, enfim, qual a sua opinião em relação a esse possível retorno agora em 2021, Edna, por conta da pandemia? Eu acho que em 2021, com a questão da vacina, né, nós não sabemos ainda qual é o prazo da vacinação, né, não sabemos também da eficácia da vacina, mas em todo caso eu sou contra o retorno das aulas com a pandemia solta por aí. Primeiro porque a gente já tem, hoje não é possível mais que a gente diga que não conhece a doença, né, a Covid e as consequências dela sobre a vida, sobre a saúde das pessoas e sobre o sistema público de saúde, né? Nós temos aí mais de 160 mil pessoas que vieram a óbito por conta da pandemia, então não estamos diante de uma gripezinha, não estamos diante de uma falácia, estamos diante de um problema de saúde pública muito sério. Não podemos fazer de conta que não está acontecendo para retomar a normalidade das instituições de educação básica, né? É preciso ter cuidado, nós não escolhemos esse cenário e nós precisamos lidar com a situação da pandemia de forma muito responsável. Então não existe isolamento parcial, né? As crianças, elas estão no seio das famílias, muitas delas com os seus avós, muitas das crianças são cuidadas por seus avós, inclusive, né? Então nós não podemos minimizar os riscos que a pandemia pode trazer com a abertura das escolas, com a aula presencial, né? Então eu penso que é preciso aguardar e criando mecanismos paliativos que possa manter as crianças, né, de algum modo vinculadas ao processo pedagógico, educacional, mas ao mesmo tempo sem exaurir os professores e sem também colocar em risco a vida das crianças e dos seus progenitores, né? Bom, Edna, nós estamos aí há poucos dias para o segundo turno das eleições, né? O Partido dos Trabalhadores já emitiu uma nota fazendo uma campanha contra a eleição do candidato Abílio. Você concorda e qual o seu posicionamento em relação a isso? Cuiabá vai então às urnas novamente, para quem está nos acompanhando, escolher o seu prefeito, né, entre Manuel Pinheiro, que é o atual prefeito, busca a reeleição, e Abílio Júnior. Então, o PT apresentou uma candidatura própria e eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu acho que o PT é um partido nacional que tem uma história, são 40 anos, né, de história de luta a favor do povo trabalhador desse país. O PT é um partido que mais fez pela classe trabalhadora na história desse país, né? Não tenho dúvidas disso, né? Acho que nenhum estudioso vai ter dúvida do impacto dos governos petistas sobre a vida da população. E aqui em Cuiabá, nós apresentamos uma candidatura que tinha um projeto de cidade diferente dos projetos que estão postos no segundo turno, né? Obviamente que quando a gente participa de um processo eleitoral, nós estamos chancelando aquele processo, nós estamos dizendo que aquele processo é legítimo. E se é legítimo, nós não podemos negá-lo agora que a população tomou uma decisão. Nós podemos discordar, nos entristecer com o fato de que a população tenha nos colocado entre duas candidaturas que, a nosso ver, não representa a maioria do povo trabalhador dessa cidade. Entretanto, uma vez que a população foi às urnas, elegeu esses dois projetos, é nossa obrigação, enquanto partido político, enquanto pessoa pública, nos posicionarmos em relação ao que a população nos desafia a posicionar, né? Então nós declaramos, eu particularmente, declarei meu voto ao 15 contra o que eu considero o projeto mais danoso, que está promovendo muita desgraça no nível nacional, tanto do ponto de vista da organização das instituições brasileiras, ou seja, da própria democracia, quanto do ponto de vista das políticas públicas e da vida das pessoas. E está aí os povos indígenas sendo o tempo todo ameaçados, sendo assassinados, está aí o feminicídio em alta, né, porque as mulheres têm sido as maiores vítimas desse governo de extrema-direita, porque a apologia à violência contra a
mulher, a desclassificação das mulheres, não tem um efeito apenas verbal, né, um impacto quando nós estamos as duas conversando. Tem um impacto sobre o imaginário de uma população e de um Estado, de uma sociedade que já é machista e que já mata mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Então não dá para minimizar uma candidatura que desqualifica, desclassifica as mulheres, que não consegue compreender qual é o papel do vereador. Então o papel do vereador não é o papel de fazer espetáculo, expondo as pessoas, expondo os servidores públicos. O papel do vereador é controlar o bom uso dos recursos públicos dentro das regras institucionais e democráticas que estão estabelecidas. Quando você topa assumir uma candidatura e um cargo público, você também está chancelando as regras democráticas e que estão instituídas. Agora, quando você não consegue compreender isso, faz do mandato de vereador uma sociedade do espetáculo, né, contribui para isso, como se esse fosse o papel do vereador, além de despolitizar a população, desacreditar a política, portanto, é um desserviço à democracia, e ainda coloca em risco a vida das mulheres com tipos de declarações que são de desclassificação das mulheres. Então, para nós, do Partido dos Trabalhadores, em todo o Brasil, a nossa posição tem sido, desde que Bolsonaro assumiu o poder, tem sido a nossa luta pela democracia contra o fascismo. E essa é a nossa posição aqui em Cuiabá. Então, eu digo sempre, não é que nós estejamos apoiando, meu voto não é de apoio ao Emanuel. Meu voto é contra uma candidatura que eu considero inadmissível que o Cuiabá, como uma capital, eleja nesse segundo turno. Então, essa é a questão que precisa ser deixada bem clara aqui. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações, um excelente mandato para você. Obrigada. E nós estaremos aqui à disposição para trazermos os debates, né, o ano que vem, que iniciarem ou que vocês trouxerem para a Câmara. Obrigada, Muito Edna. obrigada. Parabéns. Muito obrigada eu. Obrigada. Nós conversamos com Edna Sampaio, do PT, vereadora eleita por Cuiabá, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.